Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou e dormiu. Está aí acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Um dia maravilhoso ter você aqui novamente conosco, ou você chegando para participar aqui conosco do Acordando para o Propósito, o programa que já faz parte da vida de muitas pessoas, já faz parte do dia a dia e certamente de um momento de reflexão bíblica de muitas pessoas que nos acompanham. Sempre digo e repito, é um prazer poder estar aqui com vocês e principalmente poder compartilhar a palavra de Deus. E se você está chegando aqui pela primeira vez, saiba de uma coisa importante. Nós precisamos instalar o app em nossas vidas. O app que é Acordando para o Propósito. É o nome do nosso programa. Então, como que você instala o app? Simples, prático, gratuito. Você vai aqui no botãozinho de inscrever-se, clica lá, aciona o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que nós estamos aqui desenvolvendo. Depois você vai curtir. De imediato, você curte aqui o vídeo e depois você deixa um comentário. Geralmente nós damos aqui algumas deixas, né, de falas. Você pode colocar seu nome, pode colocar seu nome, a sua igreja, o nome do seu pastor, pode fazer um comentário, pode dizer que instalou o app, você já se inscreveu no canal, que você nos acompanha diariamente, enfim. Você pode interagir aqui conosco. A ideia da nossa participação aqui não é uma participação fria, você só apenas coloca o vídeo para você ver e pronto. Não, aqui é interação. Eu digo que é o ensino em movimento. Você precisa ouvir a palavra, aprender a palavra e participar efetivamente dos nossos conteúdos. Então, instale o app na sua vida, se inscrevendo, assinando o sininho das notificações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando. Vamos fazer um desafio? Todo mundo que estiver assistindo esse vídeo aqui vai enviar para pelo menos 5 pessoas e pedir para essas pessoas fazerem inscrição em nosso canal, ok? Pedindo para elas fazerem o mesmo. Assim, nós vamos espraiando a mensagem da palavra de Deus através do Acordando para o Propósito. E o Acordando para o Propósito, todo mês tem uma temática. A gente coloca uma temática mensal e dentro dos dias aqui do programa, de segunda a sexta, às 6 e 7 da manhã, nós trabalhamos um pouco desta temática. E se você está aí do outro lado, já sabe qual é a temática do mês de fevereiro? Atos dos Apóstolos. Hoje, dia 1º de fevereiro de 2024. Primeiro dia de fevereiro. Já quero desejar para você um fevereiro abençoado, um fevereiro onde você vai continuar sendo grato ao Senhor, se alegrando no Senhor por tudo aquilo que Ele é em sua vida. No final, nós faremos uma oração aqui para poder orar para o Senhor no sentido de apresentar o mês de fevereiro. Combinado? Então, fique aqui até o final se você quer orar junto comigo pelo mês de fevereiro, entregando ao Senhor todo este mês. E nós terminamos o mês do Espírito Santo, que foi janeiro, e estamos iniciando o mês de fevereiro, que será o mês de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Quem aí tem curiosidade, interesse de conversar aqui comigo ao longo do mês sobre Atos dos Apóstolos. Vai ser interessante, muito legal. Agora, eu quero começar aqui esse mês de Atos dos Apóstolos fazendo uma leitura bíblica, fazendo uma leitura bíblica. E depois da leitura bíblica, eu vou falar aqui algumas coisas importantes. Hoje aqui o nosso caráter introdutório do mês
de fevereiro, de Atos dos Apóstolos, e peço que você preste muita atenção, porque não darei muitas informações, porém as informações que eu vou dar para você, elas vão nortear as nossas outras conversas, no sentido de você ir construindo uma estrutura que facilite a nossa conversa aqui ao longo de todo o mês de Atos dos Apóstolos. Pegue aí a sua Bíblia, ou se você tiver na tela, alguma coisa que seja eletrônica, que você pode também abrir aí a sua Bíblia. No livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ler aqui do versículo 1 até o 8 do primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Nós vamos ler do 1 ao 8 para pegarmos aqui algumas falas importantes, iniciais, introdutórias de Atos dos Apóstolos. Fechado? Então, se você tiver aí com a Bíblia na mão, você diz amém. Estou com a Bíblia na mão. Amém. Estou com a Bíblia aberta aqui no celular. Amém. Abri aqui o aplicativo. Enfim, vamos para a nossa leitura. A leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. A partir do versículo 1, iremos até o 8. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que a respeito o reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que haviam se reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Que palavra maravilhosa é esta palavra aqui que nós temos no início do livro de Atos dos Apóstolos. Primeiro, eu gostaria de dizer para você aqui algumas informações a título de compreensão. Atos dos Apóstolos é o que nós chamamos no Novo Testamento de livro histórico. Se no Antigo Testamento nós temos alguns livros históricos, tá certo? No Novo Testamento nós temos um único livro histórico, que se chama Atos dos Apóstolos. Depois da sequência dos evangelhos, nós entramos em Atos dos Apóstolos, e Atos dos Apóstolos é um livro que faz uma ponte entre a mensagem dos evangelhos e as mensagens das epístolas. Isso aqui é importante você entender. O mais interessante é que nós temos aqui uma apresentação nesse primeiro versículo, que esta mensagem, este conteúdo de Atos dos Apóstolos está sendo direcionado a Teófilo. Aí nós precisamos compreender aqui pela fala, ok? E também pelos estudos, que o escritor, o homem inspirado por Deus para redigir, transmitir, inspirado pelo Espírito Santo, é Lucas. Lucas, olha só que interessante essa informação, e é importante
Nós falamos que Atos dos Apóstolos é como se fosse uma ponte entre a mensagem dos evangelhos e a mensagem das epístolas, principalmente as epístolas paulinas. E aí, depois, se você quiser, você pode fazer essa comparação. Mas essa produção de Atos dos Apóstolos, ela de alguma forma, ela faz aqui menção clara não somente de um conteúdo que nós vamos ler de maneira espaçada. Por quê? Porque Lucas também precisa ser estudado à luz do evangelho ao qual ele escreveu. E aí, por que isso? Tem um conteúdo, tem uma característica, tem uma ideia clara de apresentação, de uma metodologia que é usada por Lucas. Lucas, ele é tratado como um médico aqui, reconhecidamente como um médico amado Lucas. E aí Lucas ele escreve um evangelho e também escreve Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico do Novo Testamento. Olha só, ponte entre aquilo que é visualizado na vida e ministério de Cristo, como também este momento onde nós temos aqui, em muitas das epígrafes, como uma introdução nesse capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos e também uma menção acerca da ascensão de Jesus. A ascensão de Jesus. Esse livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, é um livro basicamente desenvolvido numa primeira parte do primeiro século da história, principalmente do que diz respeito àquilo que é no nosso na nossa ótica de calendário do momento depois de Cristo. Então, Atos dos Apóstolos tem essa ligação, um livro voltado para a história da igreja no primeiro século. Nós costumamos dizer que Atos dos Apóstolos é a gênese da igreja. A gênese da igreja. E aí a gênese da igreja, ela se dá num cenário que é para fora de casa. Pense num ambiente onde o evangelho ele é implantado e pense agora que do que veremos através de Atos dos Apóstolos, nós veremos uma expansão da mensagem do evangelho. Esta extraordinária expansão, ela vai se dar através da vida de pessoas, de discípulos. Então, Atos dos Apóstolos vai narrar não somente uma ideia inicial de apresentação da ascensão de Cristo, mas também aquilo que os discípulos recebem. Eu falo que é receber o bastão. Jesus ele vai deixar o bastão da proclamação desta extraordinária mensagem do Evangelho. Então, para fora das quatro linhas de sua casa, é momento de expandir a mensagem do Evangelho. Isso aqui é tão atual, porque será se você tem recebido a mensagem do Evangelho na sua vida e esta mensagem ela não tem sido expandida através da sua própria vida, através do ministério que Deus te deu, através da vida que Deus te deu? A mensagem hoje, aqui através desse nosso início de algumas reflexões introdutórias de Atos dos Apóstolos é momento de expandir, momento de avançar, momento de dar visibilidade à mensagem que Deus colocou no seu coração. O que Deus colocou no seu coração é momento de expandir para fora da sua casa. A casa fala sobre um ambiente de conforto, a casa fala sobre um ambiente de residência, de permanência, mas Atos dos Apóstolos está falando sobre o momento em que esta mensagem vai expandir. Então, o versículo 1 trata basicamente de apresentar, né, que Lucas aqui escreve a Teófilo acerca, né, do que não somente Jesus começou a fazer, mas também a ensinar. E aí, lembre-se,
Ato dos Apóstolos, isso aqui é uma informação legal, você grava isso para sua vida. Ato dos Apóstolos é reconhecido por muitos estudiosos em muitas literaturas teológicas, como também o livro que poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo. E é básico da gente compreender isso. A gente vê aqui, ó, quando ele fala: "Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer". Veja, Jesus fez, Jesus ensinou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo. Olha só, Jesus deu mandamentos pelo Espírito Santo no momento que antecedeu a sua ascensão. Não somente isso, a gente vai ver que a sequência aqui do texto vai falar que ele deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Isso é, Atos dos Apóstolos está apresentando claramente aqui uma ideia de que a ressurreição de Cristo ela se deu de maneira muito clara e de que há testemunhas. A gente vai ver que Atos dos Apóstolos é tremendo também em testificar essa questão de comprovação da ressurreição de Cristo, falando basicamente que existem provas, muitas e infalíveis provas, sendo visto por este espaço de 40 dias e falando de coisas a respeito do reino de Deus. Isso aqui é uma testificação clara. Então, Atos dos Apóstolos é uma testificação, uma comprovação, uma maneira de testemunhar acerca da morte, ressurreição e ascensão de Jesus aos céus. Vai falar aqui claramente isso. Então, isso é importante até como dado histórico. Se você for estudar, por exemplo, historiadores dos primeiros séculos depois de Cristo, né, dessas primeiras etapas da história do que nós chamamos ser a gênese da igreja, você vai ver muito essa ideia apresentada claramente. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. Veja, há aqui uma ideia clara que Jesus ele vai determinar que, inicialmente, os discípulos, né, aqueles que ele escolhera também, os apóstolos, que eles não se ausentassem de Jerusalém. Veja, Jerusalém tem aqui o aspecto de residência, tem aqui o aspecto de localidade de origem, ok? Então a ideia é de permanência, mas tem uma motivação. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: de mim ouviste, porque na verdade, aí vem aqui, ó, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, a instrução de permanência em Jerusalém tem a ver com a espera para o cumprimento de uma promessa, que é a promessa do quê? Descida do Espírito Santo, efusão do Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo. Se você tem dúvida, quer aprender mais sobre isso, volte no mês de janeiro, onde nós temos muitas reflexões sobre o Espírito Santo, inclusive algumas sobre derramamento do Espírito Santo, sobre batismo com o Espírito Santo, sobre falar em outras línguas. Isso aqui é o cerne para você entender. Então, ele está falando, olha, não se ausente de Jerusalém até que se cumpra a promessa do Pai, porque João batizou com água, mas eles, né, esses discípulos, os apóstolos, verão esse acontecimento do cumprimento da promessa, onde muitos serão batizados com o Espírito Santo. Aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Interessante, parece uma tônica do povo de Deus. Estão sempre preocupados com uma questão de ver a justiça divina, estão preocupados em ver o estabelecimento e a restauração de algumas situações terrenas, e Jesus, ele vai ser incisivo, dizendo-lhes:
Não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, Jesus, de alguma forma, ele vai apontar pelo seguinte: olha, preste atenção no que vai se cumprir, preste atenção na mensagem que precisará ser proclamada, preste atenção no momento onde o Espírito Santo vai dotá-los de poder e autoridade para fazer uma obra magnífica. Então, não pertence a vocês saber o tempo, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. É a nossa dificuldade. Olha, falei para vocês, se é tempo de nós expandirmos a mensagem daquilo que Deus colocou em nosso coração, não se preocupe com as estações. Não se preocupe com aquilo que é estabelecido pelo poder de Deus. Preocupe-se apenas em fazer aquilo que diz respeito ao que Deus colocou na tua vida. O resto, Deus dará conta de fazer acontecer. E o versículo de número 8, onde nós encerramos aqui a ótica da expansão desta extraordinária mensagem. Essa extraordinária mensagem vai se expandir para fora das quatro paredes da casa, para as quatro paredes da residência, para as quatro paredes, para além das quatro paredes do lugar comum, para fora de casa, a expansão, a extraordinária difusão da mensagem do evangelho. Mas diz assim, ó, mas recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, enfatizando a descida do Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas. Olha só, esses vão testemunhar tanto em Jerusalém, olha aí a expansão, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A mensagem é a expansão da mensagem que o Senhor Jesus deixou. A extraordinária expansão da mensagem do Evangelho para fora das quatro paredes do lugar comum, para fora das quatro paredes do lugar de residência, para fora das quatro paredes do lugar de origem. Então, Jerusalém, ok, até que venha sobre vós o Espírito Santo, que se cumpra a promessa, porque vocês vão ser testemunhas em Jerusalém também, mas também na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Isso é, lugar de residência, lugar comum, circunvizinhança, avanço para as linhas geográficas e para além daquilo que seria palpável. Os confins da terra representa a maneira ilimitada que nós devemos expandir a mensagem do evangelho. É tempo de expansão da mensagem que Deus colocou no teu coração. É tempo de expansão da mensagem do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você é um porta-voz do evangelho. Que responsabilidade de você levar a extraordinária mensagem através de uma extraordinária expansão. A expansão é tanto em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Lugar comum, lugar de residência, circunvizinhança e para além das fronteiras dos limites geográficos. Você está crendo nessa palavra? Então, nós estamos apenas começando as nossas reflexões sobre Atos dos Apóstolos. Você vai dizer assim: eu sou um porta-voz de expansão da mensagem do Evangelho. Eu sou o porta-voz da mensagem e expansão do Evangelho. Eu sou porta-voz da mensagem e expansão do Evangelho. Coloca isso aí no chat. Escreva isso e viva isso. Pai, nós louvamos o teu nome. Nesta manhã queremos te agradecer pela mensagem, porque se nós estamos falando sobre expandir a mensagem, é porque esta mensagem chegou aos nossos corações, às nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por aprender a tua palavra. Muito obrigado por saber, Senhor, que tu tens feito a tua obra e que nenhum dos teus planos tem sido frustrado ao longo da história. Neste momento aqui que nós estamos começando a estudar sobre a gênese da igreja, nós podemos ver claramente que o Senhor vela em expandir a mensagem que tu colocou através do Senhor Jesus Cristo nesta terra e que alcançou
as nossas vidas. Que hoje nós possamos ter a noção clara de que é tempo de expandir, tempo de proclamar a tua mensagem, a tua palavra. Portanto, nos ajuda, nos capacita com o teu Espírito Santo, para que nós venhamos ensinar essa palavra com poder e com autoridade. Abençoa a vida de cada um dos nossos irmãos que aqui estão, cada uma das nossas irmãs que aqui estão. Senhor, que tu nos dê um mês de fevereiro abençoado. Eu declaro e profetizo vitória sobre a vida do teu povo neste mês de fevereiro. Para muitos, período de trevas, períodos de escuridão, mas para aqueles que têm a vida pautada na tua palavra, é tempo de resplandecer, tempo de luz, tempo de cumprimento de promessas. Um mês de fevereiro rico, cheio de testemunhos, tanto no nosso lugar comum, para além da nossa circunvizinhança e para além dos limites geográficos possibilitados na nossa vida. Nós cremos na expansão da extraordinária mensagem do teu evangelho para fora das nossas casas. É o que nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe a sua vida. Não se esquece de se inscrever, ativar o sininho da notificação, curtir, comentar e também de compartilhar. Você está chegando aqui? Você é novo? Deixa teu nome aqui, tá bom? Deixa teu nome. Passe a ter a consciência de que nós aqui também fazemos orações. Você pode deixar o teu pedido de oração hoje, porque sexta-feira é o dia que nós colocamos especificamente alguns pedidos de orações. Então, quinta-feira, hoje, você pode colocar aqui na descrição o teu pedido de oração, porque amanhã nós estaremos orando especificamente, porque todo dia nós oramos aqui, certo? Um forte abraço e que bom que você está aí acordando para o propósito.